Oi pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal e eu já quero começar esse vídeo agradecendo muito vocês, porque vocês participaram demais do meu último vídeo, curtindo, fazendo muitos comentários, me ajudando com sugestões para os próximos vídeos e isso me ajuda demais, porque eu gosto de muitos assuntos, tenho muitos interesses, mas quando vocês dizem o que vocês gostaram, sugerindo outros assuntos, pedindo, tutoriais, então isso já me direciona e eu já vejo o que agrada a vocês para fazer um vídeo bem bacana. Então, minha gratidão por todas vocês, as que estão chegando, sejam bem-vindas. E nesse vídeo eu já vou atender o pedido de algumas inscritas que me pediram um tutorial daquela carteira, a clutch, verde, do último vídeo. Neste vídeo eu vou fazer um tutorial bem detalhado, com informações que às vezes eu acho que falta para as crocheteiras em outros vídeos, em outros canais. Então eu vou complementar com informações que para mim fazem falta e eu vou contar para vocês logo de cara para vocês se organizarem para fazer a carteira. Também vou aproveitar para atualizar a estratégia da minha dieta nessa semana. Vou ter que ser um pouquinho radical, tá? Porque as coisas andam meio paradas por aqui desde que eu fiquei doente. Então agora que eu estou bem, quero retomar com força total. Então, se você gosta desses assuntos, gosta desse conteúdo, me acompanha nesse vídeo. Oi pessoal, falando sobre a dieta, Como eu já contei em outros vídeos, eu me permiti muito durante o período que eu estive doente. Comi o que quis, a hora que quis. Tô vendo aqui se o microfone tá ligado. Eu comi o que eu quis, na hora que eu quis, sem limite. E depois que eu me curei, eu continuei nesse processo. Então, eu decidi que para limpar mesmo meu organismo, sair dessa quase compulsão, eu vou fazer o jejum. Então, estou quebrando agora com essa refeição aqui. A primeira refeição do dia será depois de um jejum de 16 horas. Eu não faço jejum exagerado, de 14, 16 horas é o limite para mim. Então eu faço uma última refeição 5:30 da tarde ou 6, por aí. O que é bom, eu já gosto. E à noite eu não costumo ter muita fome. E a partir de então eu fico... Tô vendo, ouvi um barulho. E a partir de então eu fico só com água. E de manhã, o café sem açúcar também. À noite não dá para tomar, dá para tomar chá, mas geralmente eu não tomo, porque sem açúcar chá, sem adoçante, sem açúcar, sem mel, eu não gosto tanto ainda, não me acostumei. Mas eu chego lá e vou mostrar a refeição para vocês. Então vai ser, olha, eu amo esse café da manhã. Abacate, tem limão, pimenta e sal. Eu amo. Um ovo, só abafado assim, e 2 torradinhas, daquela Magic Toast. E aqui um café sem açúcar de novo. Então, gente, coloca uma mesa bonitinha, para se inspirar. Eu vim aqui tomar o café da manhã aqui fora, nesse dia chuvoso, uma segunda-feira, o dia oficial de retomar a dieta. Então, eu fiquei até de costa para a paisagem para mostrar para vocês, para essa imagem ficar bonita. Então, vamos para essa semana, foco, e eu pretendo fazer uma semana com esse jejum. Bom dia, boa semana, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Seja sempre bem-vindo aqui.
Pessoal, então vamos para o tutorial da carteira da Clutch, né? Olha, essa também foi linda, ficou linda essa com fio cru, né? Que eu fiz, eu achei que ficou bem legal. E a gente vai fazer a verde, né? Que vocês gostaram. É que essa azul também tá bem bonita. Inclusive, para fazer o forro dessa, eu tenho essas duas opções, ó. Os dois floridos. Tá uma disputa lá o forro da verde, hein? Botem lá. E eu tenho essas duas opções, as duas com amarelo, mas um é fundo cinza, olha que bonito, e o outro é um fundo meio off-white. Qual será que fica melhor? Essa eu já escolhi, hein? Eu já escolhi. Vocês adivinham qual que eu escolhi? Qual das duas eu escolhi? Para essa aqui, ó, para cru. Mas sem mais conversas, vamos para o tutorial da nossa carteira verde. Vamos para o tutorial. Quero mostrar que eu estava aqui, ó, fazendo esse tapete bem bonito, nessa cor maravilhosa, um bege barbante, né? Fio número 6. Mas agora eu vou deixar ele de lado, tirar esse cone daqui e vamos para os materiais que a gente precisa para fazer a nossa carteira verde tão pedida. Então, ó, sente-se aí de um jeito confortável, pegue sua água, seu café, seu chá, sua bebidinha e pegue seu novelo de lã. Eu vou usar o barroco número 6, que eu fiz essa carteira no barroco número 6. Você escolhe o fio de sua preferência, dá para fazer até de barbante. Eu sugiro o número 6 porque ela vai ficar mais firminha, tá? Então vou pôr aqui no meu suporte. Eu uso a agulha 3,5 para o barbante número 6. Então, você escolhe aí a sua agulha adequada. E quanto que você vai precisar de linha, de barbante? Essa é uma informação que eu acho muito importante, às vezes falta. Eu quero fazer um tutorial, eu quero fazer uma peça nova, estou acompanhando o tutorial e eu não sei quanto eu vou precisar. E nós que crochetamos, a gente sabe, a gente ama comprar linhas, mas a gente sempre tem sobrinhas também. E essa carteira é uma ótima opção para sobrinhas, porque eu vou pesar ela aqui para mostrar para vocês quanto que a gente usa realmente de linha aqui. Então, lembrando que eu fiz no barroco número 6, né? Esse peso é para o barroco. Eu vou pesar aqui e vou mostrar para vocês que com sobrinhas aí você pode fazer. Então, essa é uma informação muito importante, gente. Quando a gente for fazer tutorial por aí, não se esqueça de falar quanto. Porque a gente, às vezes, tem uma linha que a gente ama, não sabe o que fazer com ela, poderia usar numa peça, mas a gente tem medo de fazer toda a peça e não ser suficiente. Não é verdade? Quando a gente não conseguir finalizar, e aí ter que comprar, sendo que a gente tem um monte de sobrinhas. Então, é sempre bom dizer quantas gramas tem aquela peça. Vejam que eu estou pesando sem o botão, sem a costura e sem o forro, para a gente saber só quanto vai de linha. Eu vou mostrar aqui. Então, olha aqui, gente, a balança zerada. Eu vou pôr só a peça dobradinha aqui. Deixa eu arrumar melhor. É isso aí, 114 gramas de linha. Então, se você tiver uma sobrinha aí, que tenha 120 gramas, você pesa, sempre bom ter uma balancinha, né? Se você tiver uma sobrinha até 120 gramas, dá pra gente fazer essa peça. Vamos lá? Vamos começar
fazendo o fundinho da nossa bolsa. Então, a gente vai começar fazendo aqui o primeiro nozinho inicial e 25 correntinhas. Já tem um vídeo aí que eu explico, né, os pontos básicos, aquele que eu conto a minha história com crochê, bem legal de ver. E então é assim, você laça e traz para dentro do seu ponto. Laça e traz para dentro do seu ponto. Qual é a dica aqui? Essa primeira fileira, correntinhas, você não faz muito apertada, faz um pouquinho mais solta, que isso vai dar um caimento melhor no teu trabalho e ficará mais fácil também você fazer a próxima carreira. Então, eu vou aqui fazer minhas 25 correntinhas e já volto. Então, eu finalizei aqui a minha correntinha, 25 correntinhas, e agora eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3, que vai ser o primeiro ponto alto da carreira. E agora, na quarta correntinha, eu vou laçar, pôr na argolinha, puxar o fio. Tenho 3 laçadas na agulha, eu laço de novo, tiro 2, laço de novo, tiro 2, e isto é um ponto alto. Esta carteira vai ser toda de pontos altos, então, na próxima, eu também faço uma laçada, pego a argolinha, puxo mais um fio, 3 laçadas na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, ficou outro ponto alto. Todas essas correntinhas vão ser feitos pontos altos. Quando chegar no último ponto, eu volto aqui com vocês. Aí eu fiz aqui meus pontos altos e tô aqui no último ponto. Então, eu vou fazer o ponto alto. E aí, eu vou fazer, nesse último ponto, mais 7 pontos altos. 1, no mesmo buraquinho, tá vendo? Eu tô pegando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu fiz a minha curvinha pro fundinho da carteira, porque ela não é aquela carteira chapada, que a gente faz os 2 lados de crochê assim, e ela não tem um fundinho. Então, como as bolsas, ela vai ter um fundo, e isso dá uma estrutura bem legal para a carteira, para a gente colocar as coisas dentro dela. Então, agora tem esse fio aqui do começo, e a gente já vai fazendo aqui, ó, escondendo esse fio. Enquanto a gente faz os pontos, a gente já dá o acabamento para esse fio solto aqui do começo. Vamos ver como se faz isso? Então, eu pego o fio, ó, o fio tá, esse fio de baixo que tá solto, não é do novelo, eu já pego ele aqui junto quando eu vou fazer os pontos. Então, vou continuar nos pontos altos, tá? Depois da minha curvinha aqui, eu vou continuar nos pontos altos. Então, agora eu laço e vou pro próximo ponto aqui. Fazer, pegando esse fio junto para esconder ele. E faço o meu ponto alto. Gente, agora eu já tô pegando as 2 laçadinhas aqui, tá? As 2 laçadinhas.
Então, pega as duas laçadinhas, esse fio aqui junto e vamos pro ponto alto. Não tem segredo. Laçou, pegou as duas laçadinhas, mais o fio junto para dar o acabamento e ponto alto. Eu vou fazer assim até chegar lá no finzinho e eu volto com vocês. Olha, gente, tô acabando aqui, ó, de esconder o fio que estava embaixo. Eu até cortei um pouquinho, porque ele estava muito comprido e ia passar esse comprimento aqui, né? Então, cortei um pouquinho, porque até aqui já é o suficiente para ele ficar bem presinho e dar um ótimo acabamento. Olha só como tá ficando. Aí eu tô terminando aqui os pontos altos, tô chegando lá no finzinho, porque a gente vai ter que fazer lá no finzinho a mesma voltinha que a gente fez aqui, certo? Então, chegamos aqui no último ponto da carreira, que é aquela nossa correntinha inicial, que fez o papel do primeiro ponto alto. Então, vocês se lembram que aqui, na curva, nós fizemos 8 pontos altos no mesmo buraquinho? Então, aqui na curva também vai ter que ter 8 pontos altos, neste buraquinho aqui, todos juntos. Mas todos juntos neste buraquinho aqui, do último, né? Mas a gente já tem a correntinha que é o primeiro ponto alto dessa curva. Então, a gente tem que fazer mais 7. Então, laçamos e aqui no último ponto, fazemos mais 7 pontos. 1 no mesmo ponto, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, a gente tem que finalizar a carreira. Veja, essa correntinha aqui que a gente usou para subir é um ponto meio estranho. Então, a gente vai ignorar ele para fechar a nossa carreira e vamos fechar usando o ponto alto que está aqui. Então, isso dá um melhor acabamento. A gente fecha com ponto baixíssimo, né? Então, pega as duas alcinhas, puxa o fio e traz o fio para dentro do seu ponto. Olha que bonitinha ficou a nossa curva e o fundinho do nosso trabalho completinho. Olha que bonito ficou o fundo da nossa bolsa. Finalizamos o fundo, agora a gente vai subir a bolsa. E a gente faz isso, começamos fazendo 3 correntinhas para subir. E agora a gente vai continuar com os pontos altos, mas só pegando a laçadinha de trás, para não ficar um trabalho plano. Isso aqui ficar como um fundo e aqui a subida da bolsa. Então, continuamos nos pontos altos, mas só com a laçadinha de trás. Isso vai ser feito só nessa carreira, tá? Então, vejam aqui que eu estou fazendo ponto alto, pegando a alcinha de trás. Durante toda essa carreira a gente faz assim, não tem dúvida, mas quando chegar lá na curvinha, na primeira curvinha, eu vou mostrar para vocês, porque como é um formato diferente, pode gerar dúvida, mas é isso só. Laçada de trás, alcinha de trás e ponto alto. Alcinha de trás e ponto alto. Olha como vai ficando, tá certo? Já volto. Cheguei aqui na primeira curva. E vocês vejam que a curva também tem a alcinha de trás. Então, é da mesma forma, ó. Pegou a alcinha de trás, a alcinha de fora, né? A alcinha que tiver mais para fora é a que você vai usar para fazer o ponto alto aqui. Não tem aumento, não tem nada.
essa carteira, essa receita dessa carteira é muito simples. Ó, pegou a alcinha de fora e faz o ponto alto. E você tá fazendo a tua curva aqui, tá vendo? Então, é só isso mesmo. Então, finaliza a sua carreira fazendo esses pontos altos, só pegando a alcinha de trás, e eu já volto com vocês. Olha, gente, vai ficando assim, ó, uma canoinha, né? Vai ficando uma canoinha. Então, agora eu cheguei aqui no final, no último ponto, eu vou fechar com baixíssimo também. Então, baixíssimo, eu pego aqui na cabecinha do primeiro ponto, puxo o fio e passo o fio de novo aqui. Então, finalizamos essa carreira. Agora, a gente vai continuar subindo aqui a altura da bolsa, só com pontos altos, pegando as duas alcinhas. Subiu com 3 correntinhas. E agora você pega as duas alcinhas no ponto normal, como a gente sempre faz. Não é mais para pegar só a alcinha de trás, porque a gente já subiu a bolsa. Então, pega as duas alcinhas e faz o ponto alto. Gente, agora todas as carreiras a gente vai fazer isso. Só fazer ponto alto pegando as duas alcinhas por toda a carreira e fechando no final com um ponto baixíssimo, como a gente já fez nessa última, certo? Quantas carreiras eu fiz? Vamos ver aqui. Eu fiz, depois do fundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Você faz quantas você achar interessante para o tamanho da sua bolsa. No meu caso, foram 9 carreiras. Então, eu vou, todas essas 9 carreiras são assim, ponto alto sobre ponto alto, pegando as duas alcinhas, até dar o tamanho que você quer para a sua carteira. No final da carreira, fechar com ponto baixíssimo, e é só isso, gente. Muito fácil essa carteira, né? Então, a gente vai fazer o corpo da carteira dessa forma, e depois a gente vai fazer o tampo da carteira, tá bom? O fecho aqui, o fechamento, tá? Então, façam aí as carreiras que você vai fazer, eu vou fazer minhas 9 carreiras e volto. Então, eu tô aqui já na minha 8ª carreira. Olha como tá ficando. Eu vou terminar essa e fazer mais uma. Vocês viram como é gostoso fazer essa carteira? Né? Porque é tudo ponto alto, muito simples. Depois que a gente pega essas carreiras, depois de fazer o fundo, né? Que é só repetição. Ah, então é muito gostoso. E é rapidinho. Nesse vídeo, eu vou fazer toda a parte do crochê com vocês. E no próximo, eu faço os acabamentos, que é a colocação do forro, colocar o botão e também costurar, né? Tem que costurar essa tampa aqui, né? Essa aba no corpo da carteira. Então, isso possibilita que, se você tiver aí a sua abrinha de linha, 120 gramas de linha, você pode fazer essa semana, deixar prontinho, já escolher um forro, um botão de um tamanho médio, né? Que dê certo aqui no buraquinho da aba, para fechar e ficar firme. E então, você escolhe um forro, um botão,
e uma linha da cor que você fez sua carteira. Daí você deixa prontinha a carteira e quando eu fizer o vídeo dos acabamentos, você já tá com a carteira pronta para acompanhar a colocação do forro, do botão, a costura. Ai, mas é muito gostosinho. Se você já é boa de costura, essas coisas, né? Você já pode até terminar a sua, né? Colocar um botão, um forro e costurar a aba para você vai ser coisa simples, né? Eu não sou tão boa de costura, não. Principalmente costura à mão, né? Não sou tão boa, mas a gente dá um jeito, né? Um pouquinho mais de dificuldade ou não, mas a gente dá um jeito. Aí aqui, ó, ponto baixíssimo para encerrar esta fileira aqui, essa carreira e poder fazer nossa última carreira. Subindo 3 pontos altos, 3 correntinhas e retomando os pontos altos. Já volto com vocês com essa parte prontinha. Então, finalizado, corta o fio, deixa uma quantidade razoável para você arrematar, e aí vamos continuar. Puxa o fio aqui, ó, só puxar, dar uma arrumadinha, e nós vamos passando o fio aqui por todas as argolinhas. E quando achar que foi suficiente, né, quanto mais fio você passar, né, ele vai ficando mais difícil de desenroscar. E aí você passando assim, como eu não vou descer com ele aqui, assim, ou por dentro, eu vou deixar só aqui, eu vou passar a colinha Pega Mil, para ele ficar mais firme. Talvez até dê alguns pontinhos por dentro, deixa eu ver. Já passei aqui, né, algumas argolinhas. Conta aí como é que você arremata. As crocheteiras têm fama de nenhuma delas gostar de arrematar, né? Ó, vou passar um pouco o fio aqui por dentro, pegando superficialmente para não estragar o desenho do lado de fora, tá? Eu também não gosto de arrematar não, gente. Gosto muito de crochê, mas não gosto de arrematar. Mas um não vive sem o outro, né? Para fazer um crochê, você tem que fazer um bom arremate. Então, a gente se esforça. Se esforça. Eu acho que aqui já tá bom. Então, aqui, ó, eu vou aplicar a colinha. E depois que secar, eu corto o excesso de fio. Vou esperar secar, não demora muito. Aí depois eu corto o excesso de fio bem rente. Então, eu vou cortar o fio. E pronto. Tá feito o acabamento. E aqui tá a nossa primeira parte da bolsinha. Eu sempre escolho ficar na frente, onde eu vou pôr o botão, essa parte que é mais uniforme, e essa parte que é das correntinhas que a gente subiu, fica para trás, nem se nota. Depois que a gente puser a aba, fica bem discreto, tá? Então agora vamos para a aba?
Vamos fazer a aba, começando com o anel mágico. Anel mágico, a gente põe aqui o fio entre dois dedos, faz um X, e aí a gente pega o fio aqui por baixo e traz, e segura aqui, bem firminho. Nesse anel mágico, a gente vai fazer 12 pontos altos. Deixa eu dar uma ajustada aqui, né, para não ficar muito grande. Nesse anel mágico a gente vai fazer 12 pontos altos, começando com 3 correntinhas, e entre os pontos altos vai ter uma corrente de separação. Então eu faço 3 correntinhas do ponto alto e mais uma que é de separação. E agora eu vou fazer mais 11 pontos altos aqui dentro do anel mágico. 11 e uma correntinha de separação. Então, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto e outra correntinha. E assim a gente vai até ter 12 correntinhas. Vocês gostam de tutoriais? Gente, valorizem, viu? Porque dá trabalho. Principalmente eu que não tenho muita experiência, né, em tutorial. Eu fiz só um antes desse aqui que eu tô apresentando para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos com uma correntinha de separação. E esse aqui é o meu segundo e eu fico com dificuldade com a câmera, com luz, com tudo. Mas a gente vai pegando o jeito, mas eu faço com muito amor. Espero que vocês entendam. Então agora, depois do 12, né, 12 pontos altos, a gente fecha aqui o anel mágico, puxando esse fiozinho que sobrou, tá vendo? E aí, com um ponto baixíssimo, a gente vai fechar essa carreira aqui, ó. Puxa o fio, puxa o fio. Pronto, essa foi a nossa primeira carreira. Vamos continuar agora a segunda carreira. A gente sobe 3 correntinhas do ponto alto. Não. Segunda carreira, a gente vai trabalhar só nesses buraquinhos da correntinha aqui, tá? Então a gente vai fazer assim, a gente vem no buraquinho da correntinha, faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Esse vai ser o primeiro ponto alto aqui dentro do buraquinho. Aí eu faço mais um ponto alto. Agora, faz uma correntinha de separação e vai direto para o próximo buraquinho fazer 2 pontos altos. Vai ser assim durante toda essa carreira. 2 pontos altos no buraquinho, uma correntinha de separação. No próximo buraquinho, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. 2 pontos altos no próximo buraquinho, com a correntinha de separação. Vamos fazendo assim até chegar no final aqui. Então, como eu estava falando, gente, valorizem os tutoriais que vocês gostarem, sabe? Eu, depois que comecei a gravar, quando eu assisto alguma coisa que eu gosto, eu curto, sabe? Se é uma coisa que eu vou fazer, eu falo que eu vou fazer, porque eu sei que dá trabalho fazer uma coisa bem feita, com muito carinho, assim.
Mas eu sei que eu vou ter minhas dificuldades nesse início aqui nos tutoriais. Eu quero que vocês comentem aí, sabe? Se tiverem dúvidas, porque eu tô super disposta a esclarecer tudo. Então, a gente finaliza aqui essa carreira, fechando aqui com ponto baixíssimo. E agora a gente vai para a terceira carreira. Na terceira carreira também só vamos trabalhar nesses buraquinhos aqui. Então, a gente tem que caminhar até lá, a gente faz um ponto baixíssimo aqui, para caminhar até o buraquinho. E aqui no buraquinho também, outro ponto baixíssimo. Aí sobe 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, faz outro ponto alto e mais outro ponto alto nesse buraquinho. Então, essa carreira vai ser 3 pontos altos, uma correntinha dentro de cada buraquinho. Vai direto para o próximo buraquinho, fazer 3 pontos altos e uma correntinha de separação. 3 pontos altos, uma correntinha. Vai para o próximo buraquinho, 3 pontos altos e a correntinha. E assim a gente vai até o final. Eu já volto. Aqui, ó, os últimos 3 pontos altos, uma correntinha de separação e fechamos aqui nossa carreira com um ponto baixíssimo, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar nesses buraquinhos. Então, vamos caminhar até lá, ó. Puxa aqui, um ponto baixíssimo. Peraí que os fios ficaram meio soltos. A trama, né? Vou refazer esse aqui porque eu acho que a trama ficou meio solta. A torção aqui do fio. Então, ponto baixíssimo para fechar a carreira. E depois a gente vai fazendo baixíssimo para chegar lá no buraquinho, que a gente vai trabalhar só nos buraquinhos. Então, aqui no buraquinho faz também um baixíssimo e sobe 3 correntinhas. Agora a gente vai fazer 5 pontos altos dentro do buraquinho. 1, 2, 3, 4, 5. E uma correntinha de separação. 5 pontos altos. Opa. Vamos lá. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma correntinha de separação. Vamos fazendo assim, trabalhando em todos os buraquinhos até chegar aqui no final. Eu tive problema com o áudio, mas eu tô aqui finalizando os últimos 5 pontos e vou prender ali com um baixíssimo. Finalizando assim essa carreira. Agora eu tô narrando aqui porque tive problema com o áudio. Então, agora a gente vai prosseguir. Caminhamos até o buraquinho com pontos baixíssimos. E chegando no buraquinho, a gente vai fazer, nessa carreira, em cada buraquinho, 2 pontos altos. Eu começo com 3 correntinhas, né? Para fazer as vezes do primeiro ponto alto, e aí faço o segundo ponto alto.
Depois dos 2 pontos altos, eu vou fazer 5 correntinhas. 4, 5. E vou direto para o buraquinho fazer mais 2 pontos altos. Vai ser assim por toda a carreira. 2 pontos altos no buraquinho, 5 correntinhas. E é isso aí até o final. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Aqui finalizando as últimas 5 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo lá na cabecinha do primeiro ponto que a gente fez nessa carreira. E assim fica, ó. Ó como tá ficando. Tá acabando, gente. Calma lá. Agora, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até este buraco aí. E nele, a gente vai fazer, começando com as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, e mais 7 pontos altos. Então, nesta carreira, em cada buraco, a gente vai fazer 8 pontos altos. Já é o nosso biquinho. Então, vamos fazer 8 pontos altos em cada buraco. Tô aqui conferindo. Faltou um. E depois, no meinho daqueles 2 pontos altos ali, você faz um ponto baixíssimo. A carreira vai ser toda assim, ó. Agora, você já vai direto laçar e ir pro ponto alto do próximo buraco. Não tem nenhuma separação. Então, você faz 8 pontos altos aí nesse buraco. E ao final dos 8 pontos altos, naquele meinho dos 2 pontos altos da carreira de baixo, a gente vai fazer o ponto baixíssimo para prender e dar o formato do bico. Agora aí, ó, ponto baixíssimo. E assim vai ser durante toda esta carreira. Muito gostosinho de fazer esse trabalho, não é? Olha só, já tô finalizando o último buraquinho com 8 pontos altos. E aí, a gente vai medir lá na nossa carteira, porque conforme o fio que você usa, a tensão do seu ponto, pode ser que precise fazer de novo uma carreira de 2 pontos altos com 5 correntinhas e repetir essa carreira que a gente tá fazendo agora, tá? Aí, você faria os 2 pontos altos aí, ó, onde a gente tá prendendo com o baixíssimo, tá? Nesse intervalo. Mas, nesse caso aqui, pro tamanho da nossa carteira, eu acho que não vai precisar. Prendi com o baixíssimo lá no primeiro ponto e assim tá finalizada a nossa aba da carteira. Bem bonitinha, ficou bem delicada. Eu gostei muito. Para esse tamanho, eu vou confirmar. Mas olha, deu certinho essa aba. E ali, ó, o lugar do botão ficou bem no meinho. Tem que escolher um botão aí, ó, que encaixe aí direitinho. Escolha um botão bem bonito. Então, agora eu vou fazer o acabamento dessa aba, né? Da mesma forma que a gente fez com a carteira. Corta o fio, deixa uma quantidade generosa para ir passando o fio até arrematar. Tem alguma crocheteira aí que gosta de arrematar, gente? Eu não gosto, não. Não tem jeito.
Mas crochê é o pacote completo, né? Temos que também arrematar para ter o produto final do jeitinho que a gente gosta. Então, eu procuro me empenhar nisso. Tô adiando para arrematar todas as peças que estão prontas lá. Mas essa, como eu tô mostrando para vocês, eu já vou fazer o arremate. Do lado do avesso, eu vou passar alguns pontos também, né? Para ficar bem firme. Cuidado aí para pegar só as alcinhas que não interferem no visual da frente. E vai aí caprichando. Toda crocheteira é caprichosa, né? Vamos caprichando aí. Essa colinha que eu uso é muito boa também, porque ao contrário da cola pano, que sai nas lavagens e pode soltar, essa colinha pega mil, ela não sai com a lavagem. Então, ela é boa para todo tipo de trabalho, né? Os suplás, todo tipo de trabalho fica bem interessante usar essa cola aqui. Não vai soltar. Então, agora, vou cortar aí e passar a colinha. Tá saindo. Eu acho que deve ter endurecido. Ela endurece muito rápido. Acho que foi isso. Pronto. Agora eu vou aproveitar para já fazer o arremate aí lá no comecinho do anel mágico, né? Que sobra esse fiozinho e a gente vai arrematando também. Vamos passando, escolhendo as alcinhas aí que não interferem no visual da frente. Tem gente que abre o fio assim e faz um nó. E depois coloca a cola, né? Corta mais pertinho ali, faz o nó de alguns fiozinhos com o outro. É uma opção também que fica bem segura, né? Conta aí, você que está me assistindo até aqui, como é que você faz seus arremates? Você usa cola ou não? Você gosta de arrematar? Tem alguma dica especial? Algum método que você usa para não ficar tão chata essa parte? Prontinho, aqui finalizado. E agora a gente vai deixar para a segunda fase, né? Que esse vídeo já ficou muito longo, porque eu quis detalhar bem, né? Então, na segunda fase da carteira, eu mostro como a gente costura o forro. E eu tô falando aqui também que a outra carteira ficou um pouquinho maior, a que eu fiz na outra semana. Porque quando eu ia fechar com um ponto baixíssimo, ao final de cada carreira, eu aumentava um ponto. E aí, ela fica mais aberta. E essa que nós fizemos hoje ficou mais retinha, mais delicada. Isso vai do gosto. Se você quiser do tipo que abre, que a carteira fica num formato mais trapézio, né? Não sei como chama isso. Você aumenta um ponto antes de fazer o baixíssimo. Então, por isso que a carteira da semana passada precisou de uma carreira a mais na aba. E a nossa de agora, mais delicada, não precisou dessa carreira a mais e já ficou certinha. Eu achei que ficou bem bonita. Se você quiser maior,
Em vez de 25 correntinhas, você faz 28, 30 e ela fica mais larga. Achou bonita? Ufa, gente! Vocês viram que trabalho que dá fazer tutorial? Eu faço com muito amor, mas que é difícil é. Vocês viram até que eu tive que narrar o finalzinho do vídeo, porque o microfone desligou e eu não percebi. A gente fica concentrado ali nas coisas, eu não percebi. Mas se tiver qualquer dúvida, comentem aqui que eu vou responder todo mundo, eu prometo. E eu prometo melhorar também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, da minha conversa sobre a dieta. No próximo vídeo ou nos seguintes, eu pretendo trazer mais informações de como estou me organizando para o bazar, porque eu nunca participei de um bazar. E com as peças de crochê, né? Então, é muita coisa que eu tenho que pensar, coisas que eu não tinha, que eu tive que comprar, e eu quero passar todas essas dicas para vocês. Então, gratidão por terem ficado comigo até aqui e até a próxima.